Olá, amigos, estamos de volta. Obrigado a todos que ficaram. Vou localizar aqui o convidado da nossa live sobre eleições 2020. Tá aqui o nosso convidado, é o Max. Bom dia, Max. Bom dia, doutor. Bom É dia o a todos os seguinte, Max, essa participantes aqui é a da nossa nossa live sobre live. eleições. Temos aqui diversas pessoas nos assistindo. E a live na verdade, essa live é continuação de uma live anterior sobre as eleições de 2020. Vamos priorizar neste momento a questão de arrecadação, aplicação e... Opa, Max saiu, meu Deus do céu. Tentar localizar o Max novamente. Sim, Max, bem-vindo novamente. Ô, doutor, bem-vindo. Desculpe, acho que deu aqui um problema técnico Uhum, aqui na nossa eu sei, eu comunicação. entendo. Mas veja só, eu só estou registrando aqui que já avançamos muito. Eu não sei, ó, você está no município de Passo do Lumiar, eu estou no município de São José de Ribamar, e o Lune que está colocando a nossa live no ar, tanto no Facebook quanto no YouTube, está em Pindamonhangaba, São Paulo. Então, nós saímos, há 20 anos, nós estaríamos com o celular Nokia 310. E nós estamos, Descemos da árvore, né, doutor? descemos da árvore. Então, vou só apresentar o Max, meus amigos. O Max trabalha já conosco. Eu acho que a primeira campanha que nós já trabalhamos foi a de 2004. E a partir daí tivemos esses anos todos de experiência trabalhando junto em diversas campanhas. E é uma pessoa que vai começar a conversar com vocês inicialmente e depois nós iremos dar seguimento com o restante da nossa live sobre aqueles assuntos que ficaram faltando da live anterior. E, Max, eu gostaria que você iniciasse para... Pois não. Fique à vontade. Bom, então, amigos, bom dia. Bom dia a todos. É um grande prazer participar dessa live aqui com meu amigo, doutor Abdão Marinho, para tratarmos desse assunto de eleição. Eu vou já colocar aqui algumas limitações, né? Eu fiz uma recente cirurgia aqui na visão, para tentar deixar de usar óculos, não estou enxergando muito bem, estou com uma colinha aqui que é para poder dar uma sequência ao conteúdo, então essa é uma limitação que eu quero colocar aqui a princípio. Bem, pessoal, como o doutor Abidão colocou, desde 2004 a gente milita nessa área de eleitoral, militamos também na área da contabilidade pública, né, nas administrações públicas, mas iniciamos nessa área de eleitoral e acaba por adquirir muitas experiências, né? A gente já está desde 2004 para cá, quer dizer, muito mais de 15 anos, né? Que a gente está nessa luta, nessa lida. E acompanhamos a evolução, a mudança das resoluções durante muitas campanhas municipais. E só que muita coisa fica, né? O dia a dia mostra para a gente que, embora haja muitas mudanças de legislação, muitas coisas continuam, muitas coisas ficam. Por exemplo, que é muito importante. Eu acho que muitos colegas que estão acompanhando a live, que alguns que já tenham acompanhado uma campanha política, sabe que há uma pergunta muito simples que é difícil de entrar na compreensão do candidato. É ele entender que é candidato. E em ser candidato, meus amigos, ele tem que fazer cumprir o seu papel como candidato para angariar votos, para conquistar votos, mas ele também tem que ser gestor da eleição dele. Um candidato, quando um cidadão, quando registra a candidatura, primeiro que ele tem que prestar contas. A gente também sofre muito com isso, né? As pessoas, às vezes, se registram candidaturas, de repente desistem e acham que não tem mais nenhuma obrigação junto à Justiça Eleitoral. E um candidato, um cidadão, tornando-se candidato, ele se torna uma pessoa jurídica. Ele passa a ser uma empresa neste universo das eleições. Então, ele tem um CNPJ, ele tem que ter conta bancária, ele que tem que ter obrigatoriamente um contador e um advogado, hoje mais ainda. Aliás, contador e advogado nas novas resoluções é o que está sendo muito citado, né, doutor Abidão? A gente está muito na moda aí, né, se você observar essa resolução,
que é a resolução que a gente vai se basear aqui, gente, que a gente vai fazer uma sequência dela aqui, vamos tentar ser bem didático nessa sequência, é a resolução 23.607, de 17 de dezembro de 2019, que trata da arrecadação e gasto de campanha, de um modo geral. A gente vai se basear nela, né? A gente vai fazer um tratamento de cunho técnico nessa legislação. Então, colocando essa condição do candidato de se compreender como candidato, parece uma coisa meio sem sentido, mas é uma coisa que acontece bastante, a gente parte para a legislação em si. A gente vai tratar, doutor Abdon, amigos, de cada ponto da legislação de maneira muito sucinta. Eu acho que o nosso tempo não vai fazer com que a gente trate de todos os assuntos que são pertinentes à matéria. Futuramente a gente pode promover mais, não é, doutor? Acho que isso é possível. Com certeza. Fazer futuras e extensivas no momento da própria eleição, reuniões virtuais, essa coisa toda que eu estou aprendendo a fazer agora, né? Que eu estou, aliás, apanhei muito para mexer, inclusive, no Instagram, pessoal. Eu não tinha nem Instagram, né? Então eu apanhei bastante aqui no início. A legislação, como qualquer resolução, ela inicia com as suas disposições gerais. Nas disposições gerais, tem dois pontos que são muito importantes. O que é que um candidato precisa para arrecadar e um partido? Um candidato para arrecadar, ele precisa ter o registro de candidatura, obviamente, deferido. Ele tem que ter um CNPJ. Esse CNPJ, pessoal, ele é automático. No momento que ele registra a candidatura, que essa candidatura é deferida, automaticamente essa informação transita com a Receita Federal e ela gera automaticamente o CNPJ do candidato. O que é que não é automático? A abertura da conta bancária. Há muitos problemas recorrentes nas eleições com contas bancárias. O candidato, a partir do momento que ele tem o seu CNPJ deferido, e lá no CNPJ dele tem uma data, dizendo que naquele momento ele está apto a abrir a conta bancária dele. Qual é o prazo que ele tem? Ele tem 10 dias para isso. Mas ele precisa ter essa conta bancária. O item de conta bancária vai mais à frente aqui na resolução, mas para a gente ter essa ideia, né? E ele também precisa ter recibo eleitoral. Antigamente, muito antigamente, eram os partidos que forneciam um talonáriozinho, né? Eu ainda acompanhei esse período, que os candidatos utilizavam como recibo eleitoral. Agora não, agora ele pode ter esse recibo a partir do programa chamado SPCE, que é um programa próprio para prestação de contas contábeis. Já o partido, para esse ano, ele tem uma novidade. Na verdade, uma novidade, eu não diria uma novidade, mas algo que está muito mais cobrado. Os partidos, eles têm que estar aptos para poder, desculpa, caiu aqui a minha, para poder registrar as candidaturas, né? Os candidatos, eles têm que ter aptidão, os partidos, perdão, para poder registrar as candidaturas dos pretensos candidatos. O que é que acontece? Geralmente, os partidos políticos nos municípios, os diretórios municipais, não têm receita. Né? São partidos que não têm receita, tem ali um presidente, a gente também não fala depreciando, né? A gente poder ter uma compreensão, são partidos debaixo do braço. Né? São 4 folhas de papel que tem um presidente que sequer tem tempo de acompanhar as ações, né? As funções de uma pessoa jurídica de um partido durante o ano. Então, em geral, esses partidos, esses diretórios municipais estão inaptos e eles precisam ter essa aptidão. Inclusive com regularização junto ao TSE, né, de informações, de composição partidária e também de obrigações de empresa mesmo. A ausência de determinada declaração tem tornado os CNPJs inaptos. Então, os partidos devem se preparar para que possam lançar os seus candidatos. Só um momento, Marcos. O que é que os partidos devem fazer neste momento para se tornarem aptos? A primeira coisa é consultar o seu CNPJ. Consultando o seu CNPJ, vai estar lá uma informação, situação, apto ou inapto. Se ele estiver inapto, ele deve recorrer a um contador, né, é um trabalho de contador, para que verifique as razões da inaptidão. Ele também pode já consultar o tribunal, o TRE, no caso aqui, ele pode consultar o TRE para saber se existe algum impedimento. Essas consultas também são feitas pela própria internet, né? Isso é possível. Sim. Mas as questões das declarações, ele deve recorrer a um contador, e o contador vai gerar todas essas declarações e tornar esse CNPJ apto. A partir daí e da regularização no TRE, que ele vai poder lançar as candidaturas. O prazo já iniciou. Como a comunicação hoje é muito rápida, né, doutor Abdon? Graças a Deus, a gente tem acesso a tudo. Todos os partidos políticos das direções estaduais já levaram no popular esta expressão
e já tem comunicado aos diretórios municipais para que providencie a sua regularização. Se alguém estiver aqui nos acompanhando, tiver algum problema ou tiver alguma dúvida em relação a isso, eu sugiro que consultem o seu CNPJ para verificar se o seu partido está apto ou inapto. Estando inapto, recorrer a um contador para fazer as devidas regularizações. Tá? Então, as disposições gerais elas estão no artigo 1º e 3º da nossa resolução, e elas tratam basicamente dos pré-requisitos para que você possa ser candidato e que você possa arrecadar, nas eleições como candidato e como partido. Os artigos 4º ao 6º tratam do limite de gastos, e aí a gente também tem uma modificação em relação à eleição de 2018, mas uma similaridade em relação às eleições de 2016. O limite de gastos que vai ser utilizado em 2020 é o mesmo de 2016, das eleições municipais, só que com as atualizações, com os índices, no caso, o IPCA. Eu até costumo dizer, doutor Abdon, amigos, que os valores de eleição, se a gente chegar na eleição de 2040, não precisa mudar também, não. Eu acho que são valores que beiram a exorbitância. Tanto é que nas prestações de contas declaradas, poucos chegam perto desses limites declarados pelo TSE. Em razão disso, em razão, obviamente, provavelmente, dessa apuração histórica, o TSE entendeu que não precisa mudar, não. Vamos usar os limites de 2016 e atualizá-los por qualquer índice. No caso, o índice que está sendo utilizado é o IPCA. Que valores são esses, Max? Quanto será para o meu município? O TSE irá divulgar isso, a princípio, e eu também quero fazer uma ressalva aqui, doutor Abdon, meus amigos, que essas datas, logicamente, em razão do momento que vivemos, elas podem ser todas modificadas, né? Mas, a princípio, o que a resolução diz é que até o dia 20 de julho de 2020, o TSE informará os valores para cada município, enfim, para cada ente federativo em relação aos gastos. Né? Max, só te atalhando bem aqui, na Fique à vontade. verdade, o calendário eleitoral ele está todo mantido, por enquanto. Então, as pessoas ainda estão perguntando muito, vamos ter eleição, não vamos ter eleição? Olha, gente, o calendário eleitoral está mantido. Se daqui lá para junho ou julho decidirem mudar a eleição, aí o calendário eleitoral sofrerá uma alteração. Eu quero avisar também as pessoas que estão nos assistindo que essa live está sendo transmitida pelo YouTube e pelo Facebook. Então, os amigos que não estão reclamando, que não conseguiram ainda verificar a live no formato horizontal, é porque ela está sendo transmitida também nessas outras mídias e lá o formato é horizontal. Então, se o amigo não conseguir colocar a imagem no formato horizontal, no celular ou na mídia que esteja assistindo, que mude para o YouTube, Abdon Marinho, ou então para o Facebook, que lá a imagem está no formato horizontal. Eu agradeço ao Lune, que é quem está fazendo isso para a gente, lá de Pindamonhangaba. Tá bom? Continue, Max, por favor. Doutor, inclusive, se houver alguma referência, alguma pergunta aí dos colegas, repito, eu não estou conseguindo ler absolutamente nada aqui na os colegas, tela. Eu quero também pedir desculpa aos colegas, que aqui é uma live de dois quase cegos. Eu também não consigo ler. Então, os amigos vão desculpar se a gente não responder a live, porque nós temos esse problema. Voltando, dentro da resolução... verdade. Não, dentro da resolução eleitoral, na seção de limite de gastos, que é do artigo 4º ao 6º, começam aí as referências à figura do advogado e contador. Né? Parece uma promoção, né? Aqui na live, mas, na verdade, é impressionante como está sendo feito referências ao advogado e ao contador nessa resolução. Na verdade, são as grandes mudanças. Não tem problema. Na verdade, são as grandes mudanças. Então, a primeira referência está nesta seção da resolução, que diz o seguinte: advogado e contador, lógico, está dito de outra maneira na legislação, eu estou sendo aqui mais sucinto possível, né? Advogado e contador, as despesas com advogado e contador, não estão sujeitos ao limite de gastos. Então, será estipulado um limite de gastos pelo TSE, todas as despesas têm que estar dentro daquele limite de gastos, exceto Max e Abdon, exceto advogado e contador. Bem,
Seguindo a legislação, o artigo 7º trata dos recibos eleitorais. Recibos eleitorais, hoje, você não vê, candidato. Quem vê o recibo eleitoral é o contador, que está fazendo sua prestação de contas. Antes, como disse, você via o recibo eleitoral porque era entregue em talonário, mas isso é muito tempo atrás. Só que os recibos eleitorais, embora você não veja, é um dos instrumentos mais importantes e necessários numa campanha eleitoral. Tá? Porque ele deve sempre preceder uma doação. Ele não pode deixar de existir em se tratando de doação. Afinal de contas, ele também serve basicamente para doação. Qualquer doação, e a gente vai tratar de doação lá na frente, um pouquinho mais na frente, seja financeira, seja estimável em dinheiro, tem que ser precedida da emissão do recibo eleitoral. Uma não emissão de recibo eleitoral é gravíssimo pela resolução. Embora tenha na resolução também algumas dispensas, né? Algumas faculdades que você pode deixar de emiti-lo. Recibo eleitoral também, pessoal, deve ser emitido em ordem cronológica. O que é que acontece? Se você não acompanhar a sua campanha dia a dia, você vai ter problema com cronologia. Exemplo, se você tem uma série de eventos dentro de um mês e resolve cuidar da sua prestação de contas no final daquele mês, você pode acabar misturando a emissão de recibo eleitoral, colocando algum evento posterior em um recibo anterior e vice-versa. Lembrando que essa possibilidade só é possível no caso das doações estimáveis de dinheiro, que podem gerar essa confusão. Mas você também não pode ter nenhum problema com a doação financeira, porque também ela tem prazos para ser declaradas. Isso também já vai ser tratado mais à frente. Tá? Então, nos recibos eleitorais, como eu disse, ele tem uma ordem cronológica e existem situações de dispensa de recibo eleitoral. Tá? Algumas situações são dispensáveis. A gente também não pode entrar muito a fundo nesta apresentação, são situações muito detalhadas, que às vezes tem a ver com cada eleição, né? Com cada eleição que se é acompanhada, que a gente tem, são peculiaridades de cada eleição que podem ser tratadas de maneira mais específica. Então, o capítulo do recibo eleitoral, o que eu tenho a dizer é que ele é importantíssimo. E, repito, candidato, você não vê o recibo eleitoral. Quem vê o recibo eleitoral é o contador no momento da prestação de contas. Você vê depois que ele está impresso, porque tem que ser assinado, né, e tem que ser atestado pela candidatura. Na sequência da resolução, contas bancárias, artigo 8º a 14. Sobre conta bancária, pessoal, o que é que eu tenho que dizer que é muito, muito importante? A princípio, aqui a resolução fala em Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, a gente já lê aquilo de cara, mas ele também coloca lá que qualquer banco reconhecido pelo Banco Central do Brasil também pode abrir conta eleitoral, pode abrir conta de campanha. O prazo para abertura dessa conta, a gente já tratou aqui, é 10 dias após a concessão do CNPJ. Lembrem-se que todo candidato é uma pessoa jurídica e tem um CNPJ. Após 10 dias da concessão desse CNPJ, ele abre a sua conta bancária. Só que tem um detalhe, partidos. Partidos, pessoal, são pessoas jurídicas permanentes. Partidos não nascem nas eleições. Partidos vivem, estão aí como qualquer outra empresa. Então, os partidos já têm um CNPJ. Desde a sua criação, ele já tem um CNPJ. Então, ele não está preso a este prazo dos 10 dias. Só que o partido tem um problema, que é o que falta, às vezes, a compreensão aos partidos, principalmente os pequenos partidos, diretórios municipais de interior, de pequenos municípios, é que os partidos obrigatoriamente têm que ter suas contas já abertas. Tá? A imposição para a abertura de conta de um partido político não é a eleição, é a sua existência. Max, e o partido tem que ter quantas contas? Porque essa é uma dúvida que geralmente os candidatos e os dirigentes partidários têm. Quais são as contas bancárias que devem ter os partidos? Conforme a lei que trata dos partidos políticos de forma específica, os partidos políticos eles devem ter, a princípio, 3 contas. Uma conta chamada Outros Recursos, em que ele em que ele recebe como doação, ele pode receber doação de pessoas físicas, tá? Pessoas físicas podem dar afiliados, né? Contribuição de afiliado, doação de pessoa física. Todos esses valores são alocados numa conta chamada Outros Recursos. O partido também tem que ter a conta do fundo partidário. Aí, um certo contrassenso, por quê? O diretório municipal vai nos dizer, mas eu não recebo nada do fundo partidário, né? É comum a gente ouvir isso. Mas tem que ter as contas. Eu particularmente, eu acho um certo excesso, porque essas contas, doutor Abdon, amigos, elas têm tarifas.
Elas são tarifadas, né? São contas normais, Uhum. contas com tarifa de manutenção. E os diretórios municipais não têm dinheiro, né? Não têm recurso algum. Então, eles nem querem abrir uma conta. E, às vezes, a própria instituição bancária, elas encerram essas contas porque não há movimentação. Acabam encerrando. E também tem uma terceira conta, antes que eu esqueça, que essa é a mais importante, que é uma conta chamada doações de campanha. Ao meu ver, também um outro excesso pelo seguinte, pessoal. A conta doações de campanha de um partido, ela é permanente. Embora o nome seja doações de campanha, ela deve sempre existir. O que acontece normalmente, que a gente acompanhou em muitas diligências, o doutor Abdan também acompanhou isso comigo, né, nas defesas, que eu acho que é o momento né, mais emocionante das eleições, são as defesas. A gente torce que a gente não tenha tantos problemas assim, mas o que a gente acompanha muito? Os diretórios municipais, quando não abrem as contas das doações de campanha, em especial, fazem a abertura no período da campanha. E as diligências têm apontado isso. Isso que eu estou dizendo agora para vocês. Que não é agora. Você já tinha que ter essa conta. Essa conta não é uma conta de você exclusiva de campanha. Você já tem que ter essa conta. Mas aí a Então, Max, legislação... você sugere que antes de iniciar esse processo todo de campanha, os partidos procurem ajustar suas contas primeiro. Perfeitamente. Então, primeiro passo, Já verificar a façam... regularidade do CNPJ, o partido que vai Isso, disputar a eleição, e, isso. posteriormente, verificar a situação das contas. E Ou abrir ato aquelas contas contínuo. que não Ou ato existem. contínuo. Certo? Isso, Mas eu isso. só gostaria que Podem você fazer falasse isso também hoje. antes, porque é um assunto urgente, que a partir do dia 15, os pretensos candidatos eles já podem fazer as vaquinhas virtuais. Eu não sei se você guardou isso para falar depois, mas como nós estamos numa Não, então fique à sequência vontade. cronológica, então, só para não esquecer, tá bom? Isso, verdade, verdade. Já é possível fazer a partir de 15 de maio, não é isso? 15 de 15 de maio. maio. Então, pessoal, o que a legislação diz sobre os partidos? Ela diz o seguinte: partido, se você não abriu a conta doações de campanha, se você já não tem essa conta de doação de campanha, você tem até 15 de agosto para fazer a abertura. Tá? Então, você vê que o partido ele não segue a regra do candidato. O candidato tem um CNPJ provisório. Só existe a época da eleição. O partido não, CNPJ permanente. Como não pode fazer essa relação dos 10 dias, digamos que o partido tem um CNPJ de 2015, 10 dias não faria sentido. Ele colocou o dia 15 de agosto, mas para a abertura da conta doações para a campanha. Mas a minha pequena experiência diz que se você não tem conta nenhuma, abra todas até esse período que a Justiça Eleitoral, em geral, não faz qualquer ressalva, não questiona. Então, as contas que você não possui, que são outros recursos, fundo partidário e a conta doações para a campanha. Aí alguém pode me perguntar sobre o famoso Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, né? O famoso fundão partidário. Essa conta, até então, ela passa a ser obrigatória para os partidos na possibilidade da arrecadação desse recurso. Eu falo isso porque eu tenho uma experiência com o diretório estadual e a gente tem tido essa discussão. Mas assim, se você já vai abrir 3 contas, partido, tá? Estou me referindo a partido. Se você já vai abrir 3 contas, abra a quarta, que é o do fundão, né? Que é o famoso fundão. Agora, essa questão da manutenção das contas e do que as instituições bancárias fazem para que os diretórios, principalmente os municipais, mantenham essas contas, isso sim é um problema. Isso eu concordo, eu acompanho, é um problema. Mas é um problema que pode ser resolvido de que maneira? Junto a uma eventual fiscalização, eventual notificação. Você abre a sua conta no município, você não tem receita para manter essa conta, mas você fez a abertura dela. Você vai manter essa conta. Em um dado momento, a instituição bancária vai dizer o seguinte: olha, estou cancelando sua conta porque não tem movimentação. Ok, amigo, me dê só o documento do cancelamento da conta. E aí você guarda isso, tá? Porque você não é obrigado, em tese, doutor Abdon, me corrija se eu estiver errado, a ter arrecadação em diretório municipal. Você pode tentar ter arrecadação, mas você pode não conseguir. Mas as obrigações, né, acessórias que você teria, você cumpriu. E o cancelamento da conta não foi uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade do banco. Então, você guarda tudo isso aí.
certo? Então, isso aí é um conselho assim, que eu dou para todos os nossos amigos. A eleição, a resolução, torna como exceção para a questão da abertura de conta as cidades onde não tem agência bancária e postos de atendimento bancário. Existe alguma cidade no Maranhão sem posto de atendimento bancário? Eu acho que dificilmente. Eu acho que Eu todos acho eles são muito atendidos difícil, pelo né? menos por um posto. Eu Pelo acho menos. muito difícil. Eu não conheço Brejo da Areia. Rapaz, isso aqui está um problema, está caindo toda hora. Eu não conheço Brejo da Areia, mas eu acho que Brejo da Areia tem um correspondente bancário. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que correspondente bancário é bem provável que todos os municípios tenham um. Isso faz com que praticamente todos os candidatos em qualquer circunscrição, em qualquer cidade, precisa ter conta bancária, tá? Falamos das contas, né? E aí a gente parte para o seguinte, doutor. Origem dos recursos. Está nos artigos 15 e 16 da nossa resolução. A origem dos recursos são recursos próprios do candidato, a gente vai falar de limite um pouquinho mais na frente, tá? Como uma das mudanças. Os recursos do próprio candidato podem ser investidos na sua campanha, tá? Recursos de pessoas físicas podem doar para as campanhas, isso é perfeitamente lícito. Recursos de outros partidos e ou candidatos, também acontece. Eu posso ser candidato e posso querer doar para o Abdon, que é outro candidato, então esse recurso também é válido. Comercialização de bens ou serviços e promoção de eventos. Eu posso realizar um evento, a resolução tem as regras, né? Todos os requisitos para que isso aconteça. Angariar recursos e utilizar na minha campanha. Recursos do fundo partidário, o meu diretório estadual, através do diretório nacional, pode me beneficiar com uma parcela do recurso do fundo partidário. Recursos do fundo partidário, recursos do fundo de financiamento de campanha, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFC, você também pode receber recursos desse fundo, e você também pode aproveitar todo esse recurso que você recebeu, aplicar numa caderneta de poupança, enfim, numa aplicação qualquer, aquele rendimento que você também pode utilizá-lo como recurso de campanha. Então, todas essas são as origens dos recursos de campanha. Qual é a minha ressalva em relação a esse item? O recurso próprio do candidato. Eu e o doutor Abdon já discutimos isso durante muito tempo. Antigamente, né, eu só quero, Marcos, só um segundo aqui. O doutor Nilton Prazer, nosso decano também da contabilidade, ele gostaria de contribuir com o debate, só, senhor Nilton, que a gente não consegue abrir aqui uma terceira janela. Eu estou aqui estudando um outro aplicativo, tal do Zoom, e aí nós vamos poder admitir diversas pessoas e poderemos traçar um debate mais acalorado. Mas eu agradeço demais, poderíamos até ver também, seu Nilton, uma outra live com a sua participação e para dar essa contribuição. Teríamos um imenso prazer. Pois não, Marcos, continua aí. Professor Nilton, um prazer imenso ter sua participação aqui com a gente. Realmente fico muito feliz. Repito, sou um iniciante nessas mídias, e aí não sei o que acontece, como é que se acompanha. Então, o doutor Abdon vai me avisando dessas pessoas ilustres que estão aqui conosco. E recomendo, eu acho que é uma boa iniciativa. Recomendo, doutor, que o senhor faça uma nova live com a participação do doutor Nilton, vai agregar bastante, né? Veja só, nós pensávamos que esse assunto fosse um assunto curto, já estamos com meia hora de live, e eu acho que você não chegou ainda na metade. Eu acho que eu vou deixar a outra metade para o professor Nilton na próxima live. Continua. Na seguinte. Então, só para fazer essa coisa, porque eu gosto de apontar as coisas que eu julgo ser mais importantes que a gente sofreu, né, nessas eleições no dia a dia. A questão do recurso próprio do candidato. As resoluções anteriores diziam o seguinte: o candidato pode usar até 100% do seu limite de gasto de campanha com recursos próprios. Aí o candidato chegava para mim e dizia o seguinte: Max, então eu posso usar 300 mil. Aí eu dizia assim: mas candidato, você tem 300 mil? Não, mas eu não preciso. Eu não estou no limite dos 10% do imposto de renda. Candidato, qualquer recurso tem que ter origem. Então, você tem que ter a origem dos seus recursos. E aí a gente começou a batalhar com a questão da declaração de bens. Não sei se você lembra disso, doutor Abdon, das batalhas homéricas que a gente tinha com declaração de bens, porque às vezes tinham candidatos que não declaravam um bem sequer e queriam utilizar o seu limite de gasto como recursos próprios. De onde? Qual a origem? De onde vem esse recurso? Então a gente começou a trabalhar. Quais são os seus bens?
E aí, com um trabalho prévio de conscientização, a gente sempre dizia o seguinte: olha, você quer ser candidato? Venda a sua casa. Ali entre janeiro e tal, venda a sua casa, consiga uma renda, que essa renda pode ser declarada no momento que você for apresentar como recursos próprios. O que eu quero dizer com isso, em síntese, é que recurso próprio de candidato, pessoal, não é uma liberalidade, né? Tem que ter origem. Aliás, qualquer recurso que se aplique precisa ter uma origem. Então, ao candidato também, embora os limites sejam diferentes, que agora o limite muda, né? Mas precisa ter origem, tá? É importante que tenha origem. E aí, doutor Abdon, amigos, professor Newton, todos os colegas aí participando da live, vem o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, que está no artigo 17. Sobre o fundo, a única coisa que eu quis sintetizar, o que diz o artigo 17, ele é longo, ele tem muitos parágrafos, incisos, alíneas, é que é vedado, passou a ser vedado o que nós chamávamos de financiamento cruzado, né? Que era um partido político pegar esse fundo especial e doar para um outro partido político de maneira indiscriminada. Tá? Não sei se esse termo está bem colocado aqui. O que passa a ser feito agora? Os partidos políticos podem doar o fundo, recurso do fundo especial apenas se houver candidatura própria ou em coligação. Então ele limita. Não há mais aquela liberalidade de você fazer a doação que se chamava de financiamento cruzado. Isso terminou. E também o que é muito importante, e aí tudo que eu falo para vocês aqui, pessoal, eu me baseio na lei e na vida. E a vida, a maior experiência de vida em eleição chama-se diligência. É na diligência que a gente sente no couro a coisa como é que funciona. O fundo especial ele precisa destinar, no mínimo, 30% para as candidaturas femininas. No mínimo, 30%. O que é que acontece? Se o fundo partidário, o fundo eleitoral, destinado a determinado município for 100 mil, 30 mil tem que ser para as candidaturas femininas. 30 mil precisa ser. Qual é a atenção que eu peço ao candidato no momento da percepção desse recurso? Saber, de fato, quanto está sendo destinado para aquele município. Por quê, pessoal? Eu sou donatário, eu recebo recurso, eu sou beneficiário de uma doação. Mas se essa doação, esse repasse for feito de maneira irregular, eu respondo solidariamente. Então, eu vou responder por isso. Então, se 100 mil é do fundo especial de campanha, é destinado para o meu município, e de repente eles mandam todos 100 mil para mim, que sou o candidato, eu vou responder. Porque 30 mil teria que ser destinado para as candidaturas femininas. Isto é obrigatório. E o 30 mil, pessoal, o 30% é no mínimo. Tá? Já correndo aqui, já adiantando aqui o passo, a mesma regra do Fundo Especial de Campanha, de financiamento de campanha, também a regra do fundo partidário. É a mesma coisa. Atende aos mesmos requisitos. Só que o fundo partidário é tratado em artigos posteriores, mais à frente. Tá? Do artigo 18 ao 20 vem a aplicação de recursos. Esses artigos eles são mais direcionados a partidos políticos. Tá? A forma como os partidos políticos vão fazer a destinação dos recursos aos candidatos. E eu vejo aqui que, pelo resumo que eu fiz, eu já falei praticamente tudo. Tá? Fundo partidário é tratado nesses artigos aqui, segue a mesma regra do fundo eleitoral. E as doações, se feitas de maneira irregular, o candidato também responde solidariamente. Quer acrescentar alguma coisa, doutor? Não, Max, já que você encerrou aí o seu esboço, eu acho que é um assunto que depois a gente pode ser visto com maior cautela. Eu vou pedir, vou lhe tirar aqui da live para o doutor Newton entrar, se ele quiser dar uma entradinha, e você fica assistindo aí a contribuição do doutor Newton sobre esse mesmo tema. Tá certo? Com todo prazer, doutor. À vontade. Convidarei Newton Prazeres. Um momento, meus amigos, vamos convidar aqui seu Newton Prazeres. Cadê Newton Prazeres? Só um momento, que vai agora contar com a participação ao vivo de Dr. Newton Prazeres.
Bom dia, seu Nilton. Vire seu celular, por favor, que o senhor tá de cabeça para baixo. Pois não, seu Nilton. Temos imenso prazer em receber e ouvir a sua contribuição nessa nossa live sobre gastos de campanha, arrecadação e gastos de campanha. O senhor pode falar dos assuntos que o senhor acha que ficou faltando e, mais uma vez, obrigado por participar aqui conosco. Bom dia, doutor Abdon. É um prazer imenso estar nessa live, que é bastante enriquecedora. O Max já disse praticamente tudo em poucas palavras, viu? Merece, caso ele queira, merecer um outro momento, aprofundar em outras coisas, estamos em inteira disposição. Mas eu queria chamar a atenção de um ponto que é interessante, que às vezes os candidatos, mas tem o financiamento de coletivo, que é conhecido como vaquinha. Então, tem que o prazo para as empresas que vão se candidatar para prestar esse tipo de serviço aos candidatos, os pré-candidatos, é dia 15 de maio. Já começa a vaquinha dia 15 de maio, né? Se dia 15 de maio ele não fizer a adesão, ele não poderá fazer mais a adesão, porque tem um prazo a correr dentro da Justiça Eleitoral. Com certeza. Outro ponto muito interessante que foi colocado é a respeito das contas bancárias. É comum, nosso colega Max sabe disso, está militando, já estou há 24 anos aí nisso aí também, e a gente está careca já de saber que ele só pode arrecadar recursos depois do CNPJ. Tendo o CNPJ, ele pode começar a fazer a arrecadação e gastar. Exceto na questão da vaquinha, né, seu Nilton? Sim, exceto a questão da vaquinha. Agora, na convenção, que é bem claro, na convenção, que vai até o dia 27, se não falar melhor, 20 do 7 a 5 de agosto, a escolha dos candidatos. Aí diz, mas eu já posso arrecadar ali. Não, não pode. Você pode até fazer uma despesa sem pagar essa despesa, sem colocar a data dessa despesa, porque essa despesa só poderá ter qualquer despesa depois do seu CNPJ. Isso é constante na diligência, é frisado. Mas você pode gastar. Sim, você gasta, mas não paga. Você gasta, mas não paga. Paga depois. Entendeu? Certo. Então, esses são pontos que Outra dica aí, senhor Nilton. Dê umas dicas assim para os nossos internautas que estão aprendendo. Isso aqui é uma aula que o senhor e o Marcos estão passando. O recibo eleitoral aqui também que estão aprendendo. O recibo Quer dizer, eleitoral, estão pegando mais experiência, né? É isso. O recibo eleitoral, bem colocado pelo colega Max, é importante em qualquer situação. Mas tem uma situação que é vedada. Eu vi na resolução, na anterior, que é recomendado pelo TSE, diz, olha, na dúvida, faça com a questão do aluguel, aquele local que foi cedido para uso coletivo dos candidatos, faça uso daquilo como prestação de recurso estimado e emita o recibo. Por quê? Fica claro e transparente que realmente foi uma doação estimada de determinada pessoa. Isso é muito claro, com toda a diligência aparecer isso. E para completar, é a questão que já foi bem frisado também pelo Max, é a questão do recurso dos candidatos. Recurso dos candidatos, ele disse, olha, eu não tenho nada. Tu nunca prestou declaração de imposto de renda? Não. Então tu não tem nada. Como tu ia ser candidato? Não, os colegas vão me ajudar. Os colegas vão te ajudar? E eles têm recurso? Não, tem. Não observa. Às vezes ele é beneficiário do Bolsa Família, ele tem os benefícios sociais que ele recebe, não pode fazer doação, entendeu? Nós tivemos muito isso, seu Nilton, nessa última eleição, né? Inclusive, algumas ações ainda correm. Porque pessoas beneficiárias de programas sociais apareciam como doadores de campanha. Até e a Polícia Federal, inclusive, se não me falha a memória, abriu diversos inquéritos para apurar essa situação. Como alguém que beneficiário de um programa Bolsa Família, que é um dos mais... que é a pessoa mesmo que está em situação de absoluta vulnerabilidade, faz doação de campanha. Então,
É bom que os candidatos fiquem atentos a essa questão, os assessores, para verificar de fato qual é a condição de doação que possui aquele doador, tá certo? Só metendo aqui na conversa dos contadores, é muito importante que, quando aquelas pessoas que vão doar para o candidato, você verifique se de fato ela possui suporte financeiro para efetuar a doação. Declaração de imposto de renda é o instrumento ideal para se fazer uma avaliação. Aí eu nunca declarei. Como é que eu vou conseguir provar que tu tem renda? Eu sou autônomo. Sim, mas como é que você consegue provar isso? Isso é muito complicado. É uma pessoa ter muito cuidado. Na eleição passada aconteceu muitas coisas dessa natureza. O outro ponto aqui para completar é a questão dos partidos políticos, frisado também pelo nosso colega Max. Os partidos, 90% desses partidos, viu? 90% desses partidos no interior estão irregulares por prestação de conta de campanha eleitoral. Eles acham que no período eleitoral só pode prestar conta de movimento. Não. Todo período eleitoral eles têm que prestar conta, mesmo negativa, mesmo declarando que não houve arrecadação nenhuma, não gastou nada, eles têm que prestar conta com a Justiça Eleitoral. Nas campanhas de deputado estadual, que é estadual, também, antigamente não era cobrado, mas agora está cobrado, toda eleição, os partidos, tanto estadual como municipal, eles têm que fazer essa observação, essa prestação de conta. Entendeu? Isso é importante. Agora, só complementando mais ainda, se eles não correrem junto à Justiça Eleitoral, eles não vão poder se candidatar. Porque se os partidos estiverem enrolados, eles não vão poder registrar. Okay? Isso aí já foi abordado com o Max, e é uma recomendação que a gente faz às pessoas que estão acompanhando essa live, que verifique antes de mais nada, porque neste momento o que eu vejo muito são os candidatos querendo tratar das suas candidaturas, mas sem ficar atento para a questão dos partidos políticos. E é essencial que, neste primeiro momento, você examine a situação do partido político para saber se, de fato, o partido tem condições de registrar a candidatura. Não basta você ter o partido, você tem que saber se o partido, de fato, está regular, junto à Receita, junto à Justiça Eleitoral e etc. Doutor Abdon, muito obrigado pela participação. E eu também sugiro, né, o senhor faça uma outra, porque para a gente aprofundar mais ainda, tem muita coisa para ser falado ainda. Eu estou vendo aqui, seu Nilton, para a gente fazer uma live num formato que permita a participação de diversas pessoas que queiram, de fato, debater. Então, eu estou vendo como iremos fazer isso, e já nas próximas lives a gente deve tratar deste assunto. Isso, se esgotar todo o assunto, agora que é muito, eu não sei qual é o tempo que você tem, eu não teria problema não, que eu estou de centena, mas nem quarentena, eu estou de centena, não tem problema. E a gente fica muito feliz em saber que o senhor está disposto a participar conosco desses momentos, dessa discussão, senhor Nilton. É um momento de aprendizagem, né, Max? É um momento de aprendizagem. Obrigado. Pois não, senhor Nilton. Muito obrigado por sua participação. Um abraço, Max. Pois não, meus amigos. Pois bem, meus amigos, a nossa live agora, ela continua durante uns poucos minutos que nós ainda temos, e eu acho que não vai ser possível esgotarmos o tema. Eu vou ver aqui quem está querendo acessar. Não tem ninguém. Nestes poucos minutos que ainda temos, falar um pouco de propaganda eleitoral, que era um dos temas que estava proposto. A questão da propaganda eleitoral antecipada. Olha, a propaganda eleitoral antecipada, você sabe que você pode... não é permitida em hipótese nenhuma, propaganda eleitoral antecipada. No entanto, a legislação permite que o pré-candidato
concedam entrevista, participem de palestras, entretanto, sem pedir votos. Eles podem vender o peixe dele, falar tudo que... se apresentar para a sociedade, entretanto, sem vender, sem pedir voto explícito, sem haver pedido explícito de voto. Na internet, como funciona na internet? Após 15 de agosto, é permitida a divulgação de candidaturas em sites, blogs, redes sociais dos candidatos dos partidos, envios de e-mails, e também são permitidos, mas desde que seja permitida as ferramentas de descadastramento. Você não pode mandar malas diretas para as pessoas sem que faculte as pessoas que possam se descadastrar dessas malas diretas. A propaganda no rádio e na TV, meus amigos, só vai ser possível a partir do dia 28 de agosto. Propaganda para candidato a prefeito e inserções de 30 minutos, 30 segundos, aliás, para os vereadores, tá certo? Além disso, as emissoras poderão promover debates. É proibido, entretanto, a emissora, a partir do dia 30 de junho, a transmissão de programas apresentados com a participação de futuros candidatos sob pena de multa. A partir do dia 15 de agosto até o dia 2 de outubro, é permitida a divulgação de propaganda paga em jornais e revistas, limitando o tamanho de 1/4 de página para os jornais no formato tabloide, que é aquele jornal menor, e 1/8 nos jornais maiores, os chamados standard, tá certo? A questão dos comícios. Se tudo correr bem, caso a gente se livre do que está acontecendo, a partir do dia 15 de agosto também já é permitida a realização de comício, podendo utilizar som fixo, carros de som ou mini-trios. É vedado, entretanto, a participação com ou sem remuneração de artistas. A questão da propaganda impulsionada nas redes sociais. É permitida a propaganda impulsionada nas redes sociais, utilizando-se o perfil do candidato no período de 15 de agosto até a véspera da eleição. Entretanto, é proibido a contratação e publicação antes ou após o período permitido. Tá certo? Então, nesse período de pré-campanha, é proibido aos pré-candidatos fazer contratação de robôs ou fazer impulsionamento de suas publicações via aplicativos de mensagem. Carro de som e trio elétrico, já dito anteriormente, são permitidos exclusivamente para a realização de comícios, no acompanhamento de carreatas e passeata, respeitando a distância dos prédios públicos. Não é permitido aos carros de som e trios elétricos para divulgação de jingle, exceto se for para os comícios, carreatas ou passeatas. Caminhadas, passeatas e carreatas. É permitido entre o dia 15 de agosto até o dia 3 de outubro, no horário que compreende as 8 às 22 horas. Deve observar aquela distância dos prédios públicos, hospitais, fóruns, teatros e igrejas. Brindes, camisetas e bonés. Não é permitido esse tipo de brinde. Inclusive, eu estou até acompanhando aí que tem candidatos querendo distribuir máscaras com os nomes dos seus partidos. Eu acredito, só para ficar a dica, que a Justiça Eleitoral deve, além de ser uma imoralidade, o candidato tentar se aproveitar de um momento desse, de pandemia, para tentar se promover, é até desumano que isso ocorra, eu acredito que a Justiça Eleitoral vai proibir esse tipo de coisa, até porque representa uma espécie de brinde. Tem um valor econômico e, se você está distribuindo com essa intenção, eu acho que pode comprometer algumas pré-candidaturas. Bandeiras.
Entre o dia 15 de agosto até as 22 horas da véspera da eleição, é permitida as bandeiras em vias públicas, desde que não atrapalhe a mobilidade. É proibido fixar em locais públicos e além do período permitido em lei. Residências. Pode colocar adesivos em residência, desde que não ultrapasse meio metro quadrado, tá certo? E que seja de forma gratuita. Você não pode ficar pagando para as pessoas para colocar a sua propaganda na casa das pessoas. Recebimento de qualquer valor, nem pinturas, nem fachadas, muros, nem faixas, placas de qualquer tamanho. Somente aquele formato de adesivo diz até 50%. Enquetes. As enquetes elas são permitidas até o dia 15 de julho, em ano eleitoral. Não é permitida qualquer consulta ou divulgação sob pena de crime eleitoral, exceto de pesquisas registradas. Mensagem em perfil pessoal. É livre a manifestação pessoal na internet, vedado o anonimato, ressalvando o direito de resposta e indenização. Recebimento de valor e publicação em páginas pessoais, públicas ou privadas. Bem, e aí, meus amigos, isso aqui é o que se pode fazer de propaganda eleitoral. Não estamos entrando ainda na questão da propaganda no rádio e na televisão, que tem uma coisa específica para ela. No dia da eleição, também é permitido a manifestação individual, silenciosa, do candidato através de bandeira, broche, ou aqueles outros discozinhos que você coloca na pessoa. A pessoa pode chegar lá e entrar. É verdade, entretanto, meus amigos, aglomerações de pessoas, até porque nesses tempos de pandemia é que não pode mesmo, com vestuário, pessoas com vestuário padronizado, ou qualquer tipo de propaganda impressa ou de som. Então, meus amigos, essa é a nossa live sobre esses dois temas, a questão da arrecadação, que contou com a participação brilhante do Max e também do professor Newton Prazeres. Eu quero dizer também, nós não vamos abordar o outro assunto, e, aliás, esse aqui ainda não terminou, mas o tempo está acabando. Então, na próxima oportunidade, nós iremos... Eu acho que ainda tem uns 2 minutinhos, eu vou só terminar bem aqui a questão de folhetos, adesivos e santinho. Também, a partir do dia 15 de agosto, até as 22 horas, é permitido, respeitado aquele limite de meio metro, além de conter a tiragem, aquelas formas todas que, desde as eleições passadas, já era obrigatório. Adesivos em veículos. Somente adesivos microfilmados até a extensão máxima do para-brisa traseiro. E adesivos que não ultrapasse meio metro. O envelopamento do veículo, bem como receber qualquer valor pela colocação, isso não pode. Caminhadas, passeatas e carreatas. É permitido a partir do dia 15 de agosto até o dia 3 de outubro. Deve-se observar a distância de prédios públicos. Computação gráfica dos programas de TV. Não é permitido. Qualquer tipo de... Não é permitido isso aí. Além disso, também não pode qualquer tipo de truncagem, desenho animado, arte gráfica, que represente obra ou projeto. Entrevistas. A realização de entrevistas com pré-candidatos e candidatos é permitida, desde que os veículos de comunicação, eles ressalvem a participação igualitária entre os candidatos e os pré-candidatos, e também que antes do período de campanha não haja o pedido expresso de voto. Então, meus amigos, encerramos essa parte de propaganda eleitoral. Eu acho que teremos que fazer uma terceira live que vai abordar a propaganda eleitoral no rádio e na televisão, vai abordar também os crimes na propaganda eleitoral, a questão das fake news, tá certo? E a questão da própria participação feminina na campanha.
Isso ficará para uma próxima live, que eu espero contar com a presença de vocês. Dentro daquele nosso projeto de segunda opinião, nós estaremos conversando na segunda-feira, às 21h30, com o Dr. Daniel Blume. Daniel Blume, ele é advogado, é conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, foi juiz eleitoral durante um longo período, e nós iremos falar sobre esta ideia que ele apresentou nos últimos dias, sobre a questão do voto virtual pela internet. Então, na segunda-feira, ele vai estar aqui conosco, nos explicando como é que isso vai funcionar. Eu sou um crítico dessa ideia, mas eu estarei aqui conversando com ele, na esperança de que ele me convença de que isso vai dar certo. Então, na segunda-feira, às 9h30, após o Jornal Nacional, eu aguardo todos vocês e mais quem queira participar para a nossa live sobre essa questão do voto virtual com o doutor Daniel Blume. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos, agradecer ao Lune, agradecer ao Max, agradecer ao seu Nilton, agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!